E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Hélio Gustavo. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar e tentar entender como é que o seguinte problema é solucionado. Como é que o sistema do seu celular, que trabalha com reconhecimento de voz, seja no smartphone, seja no iPhone ou qualquer outro equipamento eletrônico, como é que ele identifica a sua voz, reconhece a sua voz sem você ter treinado. Nós estudamos aqui no vídeo, um dos vídeos passados, em reconhecimento de voz dependente, que ele precisa que você treine. Ele precisa que você treine a sua voz e a sua voz seja identificada pelo sistema. Mas como é que o seu celular, você foi na loja, comprou, e não importa se você é carioca, se você é paulista, se você é pernambucano, se você é baiano, se você é gaúcho, não importa a sua região, e o sistema ele consegue reconhecer a sua voz. Basicamente, nós vamos estudar aqui, nós vamos trabalhar esse tema. Pense comigo, se você for no Rio Grande do Sul, as pessoas falam de um determinado jeito. Se você for em Pernambuco, aqui não é onde eu estou, em Recife, nós falamos com um determinado sotaque. Se você for no Rio, enfim, cada estado tem uma característica diferente. E como é que o sistema eletrônico ele vai fazer a diferenciação, ele vai fazer a distinção da voz da pessoa e vai reconhecer a mesma palavra. Por exemplo, vamos supor que eu sou pernambucano, eu falo bola. Por exemplo, a palavra bola, eu falo bola. Já o carioca vai falar bola, vai falar com um sotaque diferente. E nós sabemos que a voz é formada por ondas acústicas, é formada por vibrações do ar que existem aqui, não é, no meio, e ele se propaga. E se você está escutando de uma forma diferente, é porque essas ondas sonoras elas são diferentes. Então, como é que as ondas sonoras sendo diferentes, o sistema consegue reconhecer a mesma palavra, que no nosso caso nós falamos bola? Como é que o sistema eletrônico consegue reconhecer por ondas sonoras diferentes palavras iguais? Então, é basicamente isso que nós vamos aqui trabalhar aqui nesse tema. Perceba comigo, quando você fala, a sua voz, primeiro você tem que formular uma mensagem na sua mente, a sua mente manda sinais elétricos, não é? Depois de que você codifica a mensagem que você quer através de um código de linguagem. Gustavo, o que é isso? Perceba, se você souber falar, por exemplo, em dois idiomas, o português e o inglês, imagine que quando você quer formular uma mensagem, por exemplo, a mensagem eu quero uma comida, não importa se é em inglês ou se é em português, a mensagem é a mesma. Então você formula a mensagem, mas a codificação dessa mensagem vai depender de onde você está. Mais especificamente, não de onde você está, mas do receptor que vai receber essa mensagem. Então, se o receptor só souber codificar em inglês, você vai codificar essa mensagem eu quero comida em inglês. Se você estiver falando com o receptor que só recebe mensagens em português, que só sabe codificar o português, você vai codificar essa mensagem eu quero comida em português. Então, depois de codificar a mensagem, a mente ela envia sinais elétricos para o sistema nervoso. Por isso que se a pessoa tiver problema no seu sistema nervoso, a pessoa não consegue desenvolver uma boa fala. Essa voz, essa mensagem, ela é transmitida para as cordas vocais. As cordas vocais vibra o ar que existe aqui dentro e a voz sai pela boca. Mais especificamente, as ondas sonoras saem pela sua boca, pela nossa boca. E essas ondas sonoras, elas vão e atingem o ouvido aqui do ser humano, se você estiver falando com o ser humano. Mas se você estiver falando com a máquina, essa voz atinge o microfone da máquina. O microfone, ele é o sistema responsável por fazer isso. E depois que ele entra ali, eu vou ter outro vídeo aqui que eu vou tratar especificamente de como funciona a recepção de sinal, mas essa mensagem, ela começa a ser tratada ali pelo sistema. E esse tratamento, ele se transforma, a onda elétrica se transforma em um sinal elétrico. Esse sinal elétrico, ele é diferente se a pessoa estiver em regiões diferentes, porque a onda é diferente e a voz é diferente. Não tem como ser o mesmo sinal se a voz é diferente, se o sotaque é diferente. E como é que o sistema eletrônico codifica a mesma mensagem, eu quero comida?
a mesma mensagem com ondas elétricas, ondas sonoras, sinais elétricos diferentes. Então, basicamente, é porque o sistema, seja do Android, seja do iPhone, ou seja de qualquer outro sistema eletrônico, ou sistema de software, o que é que eles fazem? Eles gravam também. Gustavo, o sistema dependente grava. E esse sistema que você está falando, você ainda não me disse o nome, ele grava também, ele grava. A solução para isso é o sistema de reconhecimento de voz independente. O sistema de reconhecimento de voz independente é o sistema onde o usuário ele não precisa fazer o treinamento do sistema. O usuário final não precisa fazer o treinamento do sistema. Então, você compra o seu celular ou você instala, por exemplo, no Raspberry, um APK para o Google Assistant, por exemplo, e se o seu idioma estiver suportado naquela tecnologia, você não vai precisar treinar. Gustavo, eu entendi, mas como é que o sistema reconhece para a mesma mensagem através de ondas sonoras e sinais elétricos diferentes, de pessoas com sotaques diferentes? Simplesmente por quê? Porque o desenvolvedor do sistema, ele sai captando as diversas características das vozes, sai captando diversas vozes, fazendo gravações, milhões de horas de gravações de vozes, e eles conseguem montar um grande banco de dados. Então, na verdade, todo o sistema de reconhecimento de voz, ele é treinado. Mais especificamente, todo o sistema de reconhecimento de padrões, ele é treinado. Seja reconhecimento de padrão de imagens, reconhecimento de padrão sonoro, reconhecimento de padrão estatístico, qualquer que seja análise que você esteja fazendo, né, de Big Data. Então, todo o sistema de reconhecimento de padrões, ele é treinado. E o sistema de reconhecimento de voz independente, qual é a grande diferença do reconhecimento de voz dependente e o independente? O dependente, ele depende do usuário final. O usuário final, ele precisa treinar o sistema. O independente, ele não depende do usuário final. O usuário final, ele só precisa comprar a tecnologia e usar. Então, como é que o sistema de reconhecimento de voz independente, que é o tema do vídeo, ele consegue reconhecer a voz de pessoas de diversas regiões? Basicamente, como eu falei, o desenvolvedor, ele grava vozes, seja quando você está utilizando, por exemplo, o comando de voz para fazer uma pesquisa no Google, ou você utiliza o comando de voz para fazer uma navegação no Google Maps, a sua voz é enviada e fica lá. E é analisada. Tanto é que teve uma notícia onde um funcionário da Google, ele deixou vazar, ou pegou a voz de um usuário, enfim. Isso aí deu um processo, e porque a voz é a sua identidade. É como se fosse uma impressão digital, mas é o quê? A sua voz. E imagina o risco que isso tem. A pessoa pegar a voz de outra e tentar, por exemplo, através sendo mal intencionada, a pessoa, ela pode usar a voz para fazer coisas ruins, não é? Então, é muito sério isso. Mas, enfim, milhões de vozes, e essas milhões de vozes, o desenvolvedor, seja Google, seja um outro sistema, eles montam o que nós chamamos de corpus treino. Corpus treino. Então, esse corpus treino nada mais é do que um grande dicionário fonético. Quando eu falo dicionário fonético, é porque realmente é o banco de dados sonoro, não é? Porque você pode ter um banco de dados, por exemplo, um vocabulário de fato, onde você está falando só da palavra. Por exemplo, quando eu falei assim, eu quero comida, vamos supor que você está ali tratando essa frase, eu quero comida. Mas essa frase, eu quero comida, ela pode ter diferentes formas em seu dicionário fonético. Por quê? Porque você pode ter uma pessoa gaúcha, uma pessoa carioca, uma pessoa nordestina, uma pessoa de outro país, não é uma pessoa americana, uma pessoa, um europeu. Você pode ter para aquela mesma frase
diferentes dados no banco fonético, porque a fonética é diferente. Então, é formado um corpus trino. O corpus trino nada mais é do que o grande banco de dados sonoro formado pelo desenvolvedor do sistema, e o sistema fica com aquelas características ali para ele. E a partir daquelas características e a partir de algoritmos e algoritmos de cálculo, seja série de Fourier, reconhecimento de padrão, estatística, modelos ocultos de Markov, que nós vamos tratar em outro vídeo. Então ele pega todas essas características e, através das características das vozes, utiliza as diversas ferramentas matemáticas e estatísticas, modelo estatístico, reconhecimento de padrões, como eu falei, e determina qual foi a palavra dada. Então, basicamente, o reconhecimento de voz independente, ele tem a vantagem do usuário final, né? O usuário final, que somos nós, de não precisarmos treinar. Sendo que tem uma grande desvantagem, é mais difícil de desenvolver e a eficiência é menor. Gustavo, a eficiência menor porque ele precisa lidar com milhares de características, de milhares de pessoas, de centenas de idiomas. Então é um sistema mais complexo e, além de tratar com vários inputs diferentes, ele precisa ter diversas ferramentas diferentes e ferramentas complexas. E para fazer rodar todo esse processamento, você precisa de um requisito de hardware. Você precisa de um requisito de hardware mais sofisticado. Gustavo, o que é requisito de hardware mais sofisticado? Nada mais é do que um bom processador, uma boa capacidade de núcleos para processar características diferentes, fazer processamentos paralelos. Então você tem grande requisito de hardware, grande requisito de software, e isso encarece a sua solução final. Então, se você tratar o desenvolvimento de um sistema independente é bem mais caro do que o desenvolvimento de um sistema dependente. Por exemplo, o sistema de reconhecimento de voz dependente, que nós falamos aqui em um dos vídeos passados, você precisava apenas, por exemplo, no caso do reconhecimento de voz com o módulo V3, de uma plaquinha, o módulo de voz V3, e você nada mais, nada menos treinava aquela plaquinha ali e o seu sistema estava concluído e ponto final. Já no sistema de reconhecimento de voz dependente, você precisa ter um grande banco de dados, você precisa coletar um grande banco de dados e você precisa fazer toda a implementação de ferramentas computacionais necessárias para ele fazer o tratamento, análise daquele sinal. Então, o sistema de reconhecimento em voz independente, ele precisa dessas características, ele precisa desse todo suporte, esse grande banco de dados que nós chamamos de corpus trainer, ele precisa de tudo isso para funcionar. Então, olhando mais assim para o nosso dia a dia, quais são os sistemas de reconhecimento de voz independente que nós como os desenvolvedores podemos utilizar? Tem vários. Alguns deles e que nós estaremos tratando aqui no nosso canal, por exemplo, o Jarvis. Nós vamos estar aqui trabalhando a princípio no Jarvis na versão free, tá? Então, se você quer aprender a implementar diversas soluções com a solução gratuita, nós vamos tratar disso aqui. Então, a versão free, ela é uma versão limitada e nós vamos tentar incluir, nós vamos tentar dar um upgrade através de algumas ferramentas computacionais, tá certo? Através de algumas técnicas que nós vamos estar aqui, então acompanhe nossos vídeos que nós vamos estar tratando aqui. Além do Jarvis, você vai ter o Raspberry. Então o Raspberry Pi, não é? Ele vai possuir, um computador, tá? O Raspberry Pi é um computador e é um computador que permite que você faça a instalação de sistemas operacionais embarcados e algo muito importante, você pode instalar APKs. Então você pode instalar aplicativos que acessem serviços na nuvem, por exemplo, o Google Assistant, e faça o uso desse serviço de forma gratuita. Claro que tem um limite, não é? Dependendo do que você quer utilizar, mas você pode, a princípio, fazer
várias aplicações com a versão free do Google Assistant. Então é muito legal essa ferramenta. Você precisa fazer algumas configurações lá, e aí claro que você vai ter a limitação dos idiomas utilizados e das palavras reconhecidas, tá? Mas para a nossa, como eu posso falar, para o nosso dia a dia, para o nosso contexto, para as nossas aplicações, basicamente o sistema de reconhecimento de voz disponibilizado no Google Assistant, ele atende às nossas necessidades. Basicamente, se você precisar de aplicação mais específica, vou dar só um minuto aí, por conta do ruído aí. Eu não falei onde eu estou no Parque das Jaqueiras, já fiz um vídeo aqui. Então é normal que tenha pessoas falando, crianças, tá certo? Não é? Pessoas caminhando, então é normal ter aqui. Mas vamos lá. Então você consegue agora utilizar o Raspberry para aplicações do dia a dia, sendo que para aplicações mais específicas, que nós tratamos naquele vídeo de reconhecimento de voz dependente, você vai ter que utilizar, por exemplo, para pessoas com dificuldades na fala, para pessoas onde o idioma não é suportado, e para palavras específicas. Imagine que você quer fazer um sistema de reconhecimento de voz com palavras específicas que não tem no português, por exemplo. Não é você inventou uma palavra, pode ser, né? Ou então a gíria, ou então uma palavra aglutinada, enfim, qualquer limitação do reconhecimento de voz independente você consegue suprir, não é com palavras isoladas, o reconhecimento dependente, tá? Mas, o que você vai precisar? Você tem, como eu falei, o Jarvis, o Raspberry, e você tem outras ferramentas, né? Tem um software que teve um dos inscritos do canal que falou que a ferramenta boa eu abri, estou tentando desenvolver, que é o Open Assistant. Então, eu estou tentando desenvolver e vou trazer aqui no canal se conseguir, tá? Vou tentando fazer o máximo para conseguir. Mas o sistema de reconhecimento de voz independente, basicamente, ele tem essas vantagens. Você consegue reconhecer a voz de qualquer pessoa, onde o idioma é suportado, e você não precisa treinar. Você não precisa treinar o sistema de reconhecimento de voz. E o sistema de reconhecimento de voz independente é interessante que ele possibilita muitas aplicações, não é? Você pode fazer, por exemplo, um sistema de reconhecimento de voz independente, um dos mais antigos é usado na telefonia. A telefonia utiliza o sistema de reconhecimento de voz independente, por exemplo, para identificar o número que você disse. Diga 1, diga 2, diga 3. Então, o que é que eles fazem? Ele pega milhões de vozes, né, que disseram 1, 2, 3, e eles vão fazendo a análise ali. Por exemplo, imagine que ele pega, por exemplo, sei lá, 10 mil pessoas falando o número 1. Então, ele consegue mais ou menos fazer o quê? Um padrão sonoro do número 1. E ele faz a mesma coisa para os demais números. Então, basicamente, o reconhecimento de voz independente, ele faz com que o processo empresarial, em diversos níveis, ele seja automatizado e você consiga automatizar várias funções, né, com o usuário. Então, basicamente, é isso que eu queria falar nesse vídeo do reconhecimento de voz independente. Resumindo, o sistema de reconhecimento de voz independente, ele não precisa que o usuário final ele treine o sistema. Ele precisa que o seu desenvolvedor desenvolva um grande banco de dados chamado de Corpus Trainer, tá? E ele reconhece a voz de qualquer pessoa onde aquele idioma é suportado. Então, se você gostou do vídeo, dá aquele like, meu amigo. E até mais outro vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu!